pessoal, tudo bom? Esse é o nosso canal de artesanato, eu me chamo Karine Otto. Se você não me conhece ainda, esse canal tem vários tutoriais. Eu sou uma pessoa apaixonada por praticidade e por artes manuais. Então, se você é novo aqui, você vai perceber que sempre tem vídeos de passo a passo, vídeos de tutoriais, ensinando alguma coisinha prática para o dia a dia, alguma coisinha fofinha de artesanato. Hoje o nosso vídeo é sobre truques de artesanato. E antes de dar os truques, são alguns truques bem legais que eu separei para vocês. E antes de dar esses truques que eu pratico no meu dia a dia quando eu faço os meus artesanatos, eu quero que você dê o seu like, por favor. Ainda não deu o seu like? Dê o seu like. E se você é novo aqui, que eu sei que esse vídeo vai bombar, hein? Eu quero ver se esse vídeo tiver mais de 1000 likes. Vai demorar, talvez, ou não, né? Eu venho aqui com o segundo vídeo de truques de artesanato, assim, um vídeo bem diferente pra vocês, com truques de artesanato completão. Então vamos lá, vamos junto comigo tentar atingir essa marca de 1000 likes, combinado? E aí você comenta aqui abaixo qual é o truque que você mais gosta de fazer com artesanato, tá bom? Então bora parar de tagarelar e ir direto pros truques. Bem, o primeiro truque que eu gosto muito de fazer é não marcar nem o feltro, nem o papel, nada que eu vou cortar, que eu preciso de alguma coisa, que eu preciso de um molde, eu risco, nem o papel. E aí, o que eu faço? Eu imprimo no computador ou acabo fazendo risco. Eu vou mostrar um desses truques para vocês aqui. Eu acabo desenhando o risco e aí eu prendo com alfinete. Eu coloco, né, aqui em cima do que eu vou cortar, tecido, feltro, papel, prendo com alfinete e aí eu recorto aqui em volta assim. Fica muito mais fácil e prático e você pode guardar os seus moldes. Sempre que você quiser, eles vão estar dentro de uma pasta, de uma caixinha guardada para você usar de novo. O segundo truque ainda envolve cortar. Tem muitas pessoas que não sabem cortar o feltro. E aí na hora que vão cortar alguma coisa redonda, vão fazendo assim, ó, aí vai ficando essa estrutura sem estar retinha, sem estar bem alinhada aqui. E aí você tem que nunca mexer a tesoura quando você vai cortar o feltro ou o tecido. Você tem que mexer o feltro, o tecido, a tesoura fica parada e aí você vai fazendo os movimentos de cortar e o que você vai virar é o feltro ou o tecido que você está cortando. Isso faz com que fique mais alinhado. E outra coisa também, você nunca deve deixar a tesoura reta assim. É legal você dar uma inclinadinha na tesoura na lateral e aí você vai virando a peça e a tesoura vai ficando parada. Ó, percebam que a tesoura fica sempre parada e a peça que vai girando e o molde que vai girando. E esse é o nosso segundo truque. Depois você tira e aí fica cortado certinho, com acabamento perfeito. Isso vale também para letras, se você quiser fazer. Vou pedir para o Rafa colocar aí na tela uma foto do chá de panela, do painel. Eu fiz todas as flores e as letras do chá da Lud que eu escrevi aí, tudo dessa maneira, cortando dessa maneira e imprimi do computador as letras, cortei e ficou bem certinho as letras, parece até que fez uma gráfica. O outro truque que eu queria falar para vocês, que eu faço muito e que muitas pessoas não sabem, apesar de trabalharem com cola quente, é usar a cola quente da maneira correta. Você nunca deve apertar a cola quente e deixar ela aqui, senão vai ficar aqueles fiapos, né? Você tem que colocar a cola, minha pistola tá desligada aqui só para mostrar para vocês, mas é assim, vocês têm que colocar a cola quente, você vai dando uma enroladinha assim o fiozinho ele corta no meio. Agora se você coloca e puxa, aquele fio vai vir junto, vai ficar aquele monte de fiapo. Então você coloca e dá uma rodadinha na pistola e puxa, que aí assim não fica fiozinho. E aí na hora de colar, por exemplo, feltro com feltro e cola quente no meio, você tem que colocar a cola quente e segurar. Não adianta você colocar a cola quente, apertar e soltar. Ela não vai ficar da maneira que você quer, não vai fixar tanto. Então tudo que você for colar com cola quente, feltro, tecido,
pérola, plástico, qualquer coisa que você for fazer com cola quente, você tem que segurar. Bota a cola quente e segura firme. E segura firme até ficar morno. Não precisa ficar 1 hora ali, é só segurar rapidinho, uns 5 segundos e solta que já vai ficar bem colado. Às vezes a gente quer uma fita toda colorida assim para imitar o arco-íris, ou quer trabalhar com 2 cores porque é um tema específico, e às vezes você não encontra a fita. Essa daqui é uma fita que já vem assim, né, de arco-íris, é uma fita própria nesse tema de arco-íris. Agora eu preciso de uma fita dessa, mas não estou encontrando, estou na correria. O que eu posso fazer? É bem simples. Aqui não tá as cores do arco-íris, mas você pode fazer com qualquer fita. É só você pegar as cores que você quer. Por exemplo, aqui eu tenho vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Eu seleciono as cores que eu quero e aí eu uso cola de silicone colando em uma fita por cima da outra. E aí eu vou intercalar aqui as cores que eu quero até ficar imitando um arco-íris ou imitando o tema que eu quero. Assim você não vai precisar comprar a cor específica. Aí aqui é bem simples, você passa uma camada fina de cola de silicone, deixa a espessura que você deseja e segura. E aí aqui você coloca mais uma camada, até ficar todas as cores que você precisa. Queimando as pontinhas sempre para não ficar desfiado. Essas são várias dicas em uma só. Se você compra um rolo de fita, sai bem mais em conta do que você comprar o metro da fita. E aí às vezes a gente faz o seguinte, a gente faz isso daqui, ó, começa tirando isso daqui para desenrolar a fita. Mas uma forma bem fácil de não fazer bagunça na sua fita é você puxar o meio dela. Você puxa aqui, ó, o meio, e ela fica sempre arrumadinha aqui dentro, tá vendo? E aí, uma dica de acabamento, que todo mundo quer o acabamento perfeito e tal, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade. A dica de acabamento que eu tenho para dar para vocês é: façam, se vocês estiverem trabalhando com fita de cetim, por exemplo, essa é uma fita mais seca de cetim, é a fita Gitex, é uma fita que é mais encorpada, eu gosto muito de trabalhar com essa. Já essa é a mesma Gitex, mas ela, ó, é bem molinha, eu não sei, talvez lotes diferentes, mas se a fita estiver bem molinha assim, você pode fazer ela dupla, usar, por exemplo, se você vai fazer um boutique e ele tem 75 centímetros de fita, você pode dobrar e usar 2 vezes 75 centímetros para que a fita fique mais encorpadinha. Outra coisa é, por exemplo, Karine, eu quero fazer tom sobre tom. Quero fazer 2 cores, vou fazer o boutique de 2 cores. Aí você coloca o lado brilhoso para fora da fita da cor 1 e o lado brilhoso da outra cor de fita. E aí você corta 2 pedaços e aí na hora que você vai fazer o seu laço ou o seu acabamento, você vai ficar com 2 cores e vai ficar bem mais divertido, bem mais bonito. Mas para que, por exemplo, vou mostrar para vocês, ó, vou fazer aqui, ó, para que na hora que você for amarrar o seu laço, ele não fique soltando assim, você pode pegar toda a extensão da fita, por exemplo, 40 centímetros, aí você vai pegar toda a extensão e dar gotinhas de cola de silicone líquido ao longo dela, ou então você pode pegar e juntar aqui, ó, passar uma camadinha bem fininha nas laterais, nessa lateral e nessa lateral na extensão todinha do corte da fita, e assim rapidinho você vai conseguir fazer o seu laço, vai ficar até parecendo que é uma fita especial, uma fita que tem 2 cores. Então essa é uma dica bem legal que eu gosto de usar no meu dia a dia aqui, quando eu vou fazer os laços. Outra coisa que muitas alunas têm dificuldade é na hora de queimar. Elas pegam a vela, eu mesma no começo deixava tudo preto, eu fazia assim, ó, e botava fogo, ó, aí fica tudo preto. Eu peguei até a fita branca para mostrar para vocês. Fica bem preto aqui a lateral, mas tá errado, não é assim. Não é nessa parte amarela que você tem que passar a sua fita na hora de queimar. Na hora de queimar, na hora de dar acabamento na sua fita, você tem que pegar a vela ou o isqueiro e passar a fita nessa chama azulzinha ou transparente. Tem alguns isqueiros que é transparente. E passar rapidinho, ó, tá vendo? Ó, passou, ainda fica meio irregular. Mas aí se você quiser, você vai treinando até ficar bem retinho. Ó, tá vendo? E aí não fica
preto não mancha a sua fita. Essa dica é sensacional. Agora eu quase não gasto mais tinta da minha impressora para tirar os moldes que eu preciso. Aqui eu tô usando um iPad para ficar mais fácil para filmar, mas vocês podem fazer na tela do computador de vocês, até mesmo no celular às vezes dá para fazer, dependendo do molde que você precisa. Aqui eu coloquei no Google, o Google Imagens, e aí pesquisei molde de borboleta. Coloquei a imagem, às vezes eu quero um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Aí o que eu faço? Eu pego uma folha de papel Chamex, coloco em cima e aí dá pra ver a transparência da borboleta. Então o que eu faço? Eu coloco em cima, seguro o papel, posso até pregar aqui com durex uma pontinha. E aí venho com a caneta ou com lápis, o papel não pode mexer, porque senão dá ruim, não dá certo. Você tem que pegar, segurar o papel, aqui que eu tô ao contrário, e vai fazendo o seu molde, desenhando por cima. Isso faz você economizar tinta da impressora. Às vezes quem não tem impressora em casa, tá meio tortinho porque eu tô fazendo ao contrário, que tá de cabeça para baixo para mim. Mas quem não tem impressora em casa, às vezes tem que ficar em algum lugar para imprimir. Isso é uma mão na roda. E aí eu pego os meus moldes, às vezes tiro vários moldes, recorto tudo e deixo tudo guardadinho numa pasta, assim, sempre que eu precisar, é só eu ir lá na minha pastinha de moldes e pegar e recortar em cima do material que eu quero. E o último truque é para quem trabalha com laços, para quem gosta de trabalhar com laços e tiaras, fitas. Inclusive, se você quiser ser minha aluna do curso Fábrica de Laços e Tiaras, eu vou deixar o link aqui abaixo. Ele custa R$ 97,00 e pode ser dividido em até 10 vezes, tá bom, meninas? E tem o curso Fábrica de Luxos também, que é um curso especializado em customização de peças infantis de luxo. Aproveitem a oportunidade. Somos mais de 600 alunas já. Às vezes, no começo, eu pegava, a fita e tinha que marcar o meio, por exemplo, tinha que marcar aqui. E aí você fica passando a unha assim e acaba que não marca direito. Então, na verdade, esse último truque eu vou dar algumas dicas para vocês. Vocês podem dobrar a fita e marcar passando a parte azul da vela assim rapidinho. E ó, vai ficar bem marcadinho. E aí a vela, o isqueiro, vai servir tanto para selar as pontinhas quanto para marcar o meio que você quer. E, por exemplo, eu quero juntar essa pontinha aqui nessa. E aí antes eu fazia como? Eu pegava um alfinete aqui e prendia. Aí ficava aquela peça cheia de alfinete. Aí eu vou vir pra cá, eu boto outro alfinete. Mas agora eu não faço mais assim. Aí agora, ao invés de eu pegar aqui e ficar colocando alfinete, eu uso cola de silicone líquida. Eu coloco uma camadinha aqui, bem fininha. Isso não vai interferir no acabamento, isso não vai deixar a peça grosseira e vai me dar mais firmeza na hora de fazer a peça. Eu coloco a cola. Por exemplo, se eu preciso colocar a outra parte do lado de cá, eu coloco mais uma gotinha de cola e na hora de costurar não tem problema, vai ficar ainda mais firme a minha peça. Eu gosto muito de usar esse truque, principalmente para o boutique ou para aqueles laços que tem muitas partes, tem que fazer muitas junções e você às vezes fica perdendo um maior tempão ali com alfinete e perdendo o meio, não centralizando direito, seu laço fica torto e com a cola não tem como ficar torto. Isso vai te ajudar muito a deixar o acabamento ainda mais perfeito do seu laço. E aí, meninas, gostaram? Deixa aqui nos comentários qual foi o truque que vocês mais gostaram. No momento, o truque que eu mais amo é aquele de não precisar imprimir o molde e pegar ele, recortar, sem precisar passar o risco para cima do feltro, do tecido ou do papel. Eu gosto muito de usar esses dois truques, de riscar o molde direto do computador, em cima da tela do computador com papel, pegar esse molde e prender com alfinete e cortar em volta do feltro sem precisar usar caneta. Eu amo esses dois truques. E para você, qual foi o seu preferido? Qual você já sabia e qual você não sabia ainda e qual vai começar a praticar aí? Comenta aqui abaixo. Eu adoro quando vocês interagem comigo. Amanhã tem mais vídeo. Eu espero vocês aqui no canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Beijos, até lá!